Foi postado, amados irmãos, no grupo da igreja, sobre o Janeiro Branco, né? Um pedido da Secretaria de Diaconia da nossa igreja, para que estejamos orando, né? Pelas pessoas, durante este mês de janeiro, pelo bem-estar emocional das pessoas, né? Sabemos que vivemos um tempo assim bastante atribulado, bastante difícil, onde emocionalmente as pessoas têm passado por grandes lutas. Então, tem pedido oração pelo Janeiro Branco, para que as pessoas possam ser cuidadas, né, emocionalmente e também espiritualmente, para que possam ter uma vida boa, uma vida gostosa, né, uma vida alegre, uma vida feliz. Possam se abrir mais para a vida, né? Eu não sei como é que você levanta quando você abre a sua janela pela manhã, né? Se você já fez a sua devocional, você abre a sua janela para fazer a sua devocional, né? Mas eu vou já dar aqui uma ideia para você de quando você abrir a sua janela, né? Você já abre a sua janela adorando ao Senhor, dizendo, né? Bom dia, dia, né? Saudando o Senhor pela sua presença gloriosa, adentrando a sua casa, né, com a luz do sol, né, seus olhos contemplando toda a criação de Deus, você já agradecendo a Deus por toda a criação do Senhor, né, já agradecendo a Deus por Ele ser esse Deus maravilhoso, né, que ilumina o seu dia a cada manhã, né, que renova as suas misericórdias a cada manhã. Trate do seu emocional logo cedo, conversando com o Senhor, né? Saia da sua casa já assim, preparado, alegre, feliz, sabendo que o Senhor vai estar com você durante todo aquele dia. Se você puder, faça caminhada, né? Se você puder, né? Participe, né, de grupos que fazem exercícios aí durante o dia, isso é muito importante, né? E se você não estiver passando bem também, procure um profissional da área, né? Você merece ser cuidado, você merece ser tratado, você merece viver bem, porque afinal de contas, quando Deus te criou, Ele te criou à imagem e semelhança dEle, né? E quando Ele olhou para você, Ele viu que o que Ele tinha criado era algo muito bom, né? Algo bom. E Ele colocou, né, o ser humano, né, o homem e a mulher, para cuidar de tudo, para ter domínio sobre todas as coisas. Mas como é que nós vamos dominar se nós não estivermos bem, né? E como viver bem, né? Entendendo que Deus é o soberano sobre todas as coisas e que nós precisamos dos cuidados dele. Hoje nós queremos falar com os irmãos sobre a esperança é o Senhor, voltando os nossos olhos exatamente para isso que nós precisamos, desse tratamento e desse cuidado especial de Deus para a nossa vida. E como é que nós podemos, né, viver nesses dias tão atribulados, tão difíceis, né, bem? E como é que nós podemos superar, às vezes, as lutas, as dificuldades do dia a dia para vivermos bem, né? Quem vai nos ensinar isso, amados irmãos, hoje é o profeta Abacuque. Pelas dificuldades que ele passou, pelo tempo em que ele viveu, nos ensinaram um pouquinho, né? Como é que nós enfrentamos as dificuldades desses dias? Como é que nós enfrentamos os problemas dessa vida? Como é que nós sobrevivemos a tão grande aperto, a tão grande dificuldade? Abacuque, os irmãos já imaginam, né, que seja o texto do capítulo de número 3, né? A partir do verso de número 16 até o verso de número 19. Assim está registrado na palavra do Senhor, o nosso Deus. Abacuque 3, 16 a 19. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça,
nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor mó sobre os meus instrumentos de corda. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de poder estar na Tua casa, pelo privilégio, Deus, de ouvir a Tua palavra, pelo privilégio de cantar louvores ao Senhor, pelo privilégio, Senhor meu Deus, de dizer que o Senhor é o nosso Deus e que nós somos Teus servos. Estamos, ó Deus, agradecidos pelo Seu cuidado, o Seu carinho para com a nossa vida, e queremos, ó Deus, que o Senhor fale conosco nessa noite e oriente, Senhor meu Deus, as nossas mentes e os nossos corações, para que vivamos, Senhor, dias agradáveis, Senhor, e para que, ó Deus, possamos vencer as lutas e as dificuldades, Senhor, e que o Senhor cuide de nós, Pai, que o Senhor esteja conosco e nos oriente sempre, e repreenda, ó Deus, toda e qualquer seta do maligno, Senhor, e acalme e sossegue, ó Deus, o nosso coração, a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, os livros proféticos, tratam de questões importantes da vida, Sem os profetas, certamente a nossa fé se tornaria uma fé superficial, uma fé fraca, incapaz de enfrentar as coisas e os acontecimentos do dia a dia, os desafios que nós temos na nossa vida, E o livro de Abacuque, amados irmãos, ele trata exatamente sobre essa questão, a questão da fé em Deus. Ele afirma, o justo viverá pela fé. Vivemos numa época em que os livros cristãos, e muitos pregadores, têm trazido uma palavra não de acordo com aquilo que a palavra do Senhor nosso Deus nos ensina, mas sempre procurando ensinar sobre prosperidade, sobre não ajuda do alto, mas autoajuda, Nós temos também a teologia coach, que é essa teologia, que é pregado só de maneira alegre, todo mundo se diverte, todo mundo se sente bem, Essa teologia da prosperidade, onde você vai conquistar, você pode e você é, Mas não é essa teologia que nós conhecemos na palavra do Senhor nosso Deus e na Bíblia. O profeta Abacuque nos desafia, amados irmãos, a colocar a nossa fé em Deus, a olharmos para Deus, principalmente nos piores momentos da nossa vida, quando todos duvidam e você diz, não, eu creio, Deus é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, eu creio, Deus disse que Ele não ia me abandonar, que Ele não ia me deixar, então eu prossigo, apesar das dificuldades. E o desafio pelo qual o Abacuque passou, amados irmãos, e ele chega à conclusão, que diante dos problemas, das lutas, das dificuldades, ele permanece ali com o Senhor. Não é fácil ser profeta, não é fácil ser profeta, porque no caso de Abacuque, o Senhor chega e revela para ele tudo aquilo que o Senhor vai permitir que aconteça ali nos seus dias, Então, de repente, ele fica sabendo que o seu povo vai ser invadido, vai ser saqueado, vai ser deportado, que eles perderiam tudo que eles tinham construído durante todo aquele período, e eles ficariam sem nada. E Deus diz isso para o profeta. Imagine você recebesse uma mensagem dizendo que a partir de dado momento, você ficaria sem nada, ou você perderia tudo, ou quem sabe se a sua família perdesse tudo, ou quem sabe você recebesse algo a respeito de uma pessoa muito querida, que tudo que ele possui iria desaparecer, que tudo que ele possui, ele deixaria de possuir. Como é que você se comportaria com essa notícia? Ou se essa notícia fosse para você mesmo? Foi essa notícia que Abacuque recebeu a respeito do povo de Israel, na situação em que eles se encontravam.
Não foi assim, olha, a empresa está passando por dificuldade, você não vai receber o seu salário esse mês, vai receber metade do salário apenas, né? Não foi assim, olha, o dia hoje não foi muito bom, mas amanhã pode melhorar, né? Hoje eu recebi muitas broncas, muitas cobranças do meu chefe, né? Mas ele muda e as coisas foram assim, né? E sempre foi difícil assim. Você está enfermo, mas você mora no estado de São Paulo, então é mais fácil você conseguir recurso para a saúde no estado de São Paulo. Você não está em um local distante, né? Não, Abacuque não recebeu notícias como essa. Abacuque recebeu a notícia desafiadora de que o povo de Israel iria perecer. O seu povo iria perecer. E agora ele tem que olhar para esse povo e ele tem que conversar com Deus, porque o que ele precisa primeiro não é socorrer o povo, ele precisa socorrer ele mesmo como profeta. Ele precisa entrar num acordo com Deus, ele precisa sossegar o seu coração perante Deus, para que ele possa fazer sossegar o coração das pessoas. Porque não adianta, amados irmãos, queremos consolar alguém se nós não estamos consolados. Não adianta nós queremos curar alguém se nós não estamos curados. Não adianta nós queremos fazer o bem para as pessoas se nós não estamos bem conosco mesmo. Então primeiro nós precisamos estar bem. Então Abacuque precisava primeiramente ele se sentir orientado por Deus, para que ele pudesse orientar o povo de Deus. Você não pode fazer como aquele meu amigo, né? Eram dois, uma história muito simples, né? E eles estavam andando a cavalo e pararam para passar a porteira. E os dois estavam montados num cavalo, um estava na garupa. E quando eles passaram a porteira bateu, o cavalo assustou, e o cavalo deu um pulo, e os dois caíram do cavalo, sentados no bacheiro no chão. O nome do mais velho era José, e o nome do mais novo era João. E quando eles caíram, os dois assustaram e começaram a chorar. E disse que o José, que era o mais velho, falou assim: não chora, João, não chora, eu vou pegar o cavalo de novo. Os dois estavam chorando, então não tinha como um consolar o outro, né? E muitas vezes nós estamos assim, porque nós nem conseguimos consolo para o nosso coração e queremos consolar os outros, né? Abacuque nos ensina, amados irmãos, nós vamos trilhar por esse caminho de buscar realmente, de descobrir aquilo que é a vontade de Deus e o que Deus está fazendo, e conhecermos isso, e por mais difícil que seja, sabermos que o importante é que o Senhor esteja conosco. Abacuque aqui, amados irmãos, compartilha conosco 3 coisas que ele fez, né, para enfrentar essa calamidade do povo de Israel na sua vida. Primeira delas, lá no versículo 16, né? Primeira coisa que você pode fazer, né, ainda que o seu coração trema, ainda que as suas pernas, né, tremam, ainda que os seus lábios, né, fiquem ali também balbuciando alguma coisa, você precisa colocar a sua confiança no Senhor. Primeira coisa que você precisa fazer é esperar em Deus, mesmo quando você estiver com medo, mesmo quando você estiver apavorado. Diz lá o versículo: ouvi e meu coração batia forte, meus lábios tremeram com o som, a decadência penetrou em meus ossos e minhas pernas tremeram. Deus havia contado para Abacuque que estaria para acontecer sobre esse grande, tremendo julgamento que o Senhor ia operar sobre a Babilônia, né? E sobre todas as nações que recusavam adorá-lo. E parece que quando ele ouviu tudo isso, ele ficou apavorado. Parece que foi até uma visão, né? Porque como ele fala a respeito dele, parece que ele se viu nesse momento, né? Abacuque está aterrorizado com o que vai acontecer em breve. E ele está com muito medo. Seu coração diz que bateu forte. Você já se viu numa situação assim, quando te deram a notícia e você tremeu na base?
Você tremeu aí nas suas pernas, né? Seus lábios tremeram, né? Ficaram repuxando até assim, né? Tão preocupante foi aquela notícia. Parece-me que ele se sente assim quase que incapaz de ficar em pé diante desse momento de medo e questionamento no seu coração. Ele não estava lidando, amados irmãos, com uma situação qualquer, né? Era um ataque ao seu país. Era a destruição de todo o seu país. Ia afetar a todas as pessoas. Era um momento muito difícil. Como se lida com perigos extremos, né? O que você faz quando o medo toma conta do seu coração? O que você faz quando a preocupação bate as portas da sua vida? Você faz assim, ó, respira. Primeiro você respira fundo, primeiro, né? Ó, não pensa mais nisso, não fica mais pensando isso, não fica mais preocupado com isso, né? Apenas faz isso, bota para fora, tenta empurrar de lado, né? Tenta colocar lá debaixo da cama, né? Mas aí depois, quando você vai deitar, está lá debaixo do seu travesseiro, você se lembra novamente? Abacuque diz que, amados irmãos, nós precisamos aprender que diante dessas situações, nós precisamos esperar com paciência no Senhor, ainda que seja terrível, ainda que as pernas estejam tremendo, ainda que os lábios estejam tremendo, ainda que o coração esteja batendo forte, nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Na minha segunda metade do versículo 16, ele diz: no entanto, esperei com paciência que venha o dia da calamidade sobre a nação que nos invade. Deus conta o que para Abacuque ele vai fazer, e Abacuque diz: Senhor, que o Senhor me dê então, né, paciência, para que eu possa esperar no Senhor diante dessa calamidade. Essa palavra, amados irmãos, aqui, descansar, né? É a mesma palavra que o Senhor colocou lá nos 10 mandamentos, quando ele diz que o sábado deve ser o dia de descanso, né? Então era para Abacuque dizendo que ele ia descansar no Senhor mesmo. Ele não ia fazer nada, porque ele sabia que ele não podia fazer nada, né? Ele tinha que ficar tão somente esperando no Senhor e aguardando o tempo do Senhor. Só que a guarda do sábado é apenas um dia, né? Então dá para esperar, né? Imagine você, né? Maria e as mulheres ficaram aguardando passar o sábado para elas irem ungir o corpo de Jesus. Imagine como demorou isso para elas, né? Esses dias eu estive lá no hospital visitando o presbítero Silas, e a Thaisa estava passando o dia lá com ele, né? E eu fiquei um tempo lá conversando, né? Com as pessoas que estavam lá no quarto junto com ele, né? Até rimos um pouco, porque nesse lugar você precisa, né, ir para, né, orar com as pessoas, conversar com as pessoas. E aí a Thaisa falou: mas pastor, aqui a hora não passa. Aqui a hora não passa, viu? Quando a gente está fora, está trabalhando, parece que a hora passa tão rápido, mas aqui a hora não passa. Eu disse: é verdade, Thaisa. Quando nós queremos, as horas não passam. Imagina Maria, né? Quanto tempo demorou isso? Agora Abacuque, ele entra em um momento em que vai acontecer algo terrível na vida do povo, e ele não sabe como isso vai se dar, e como isso vai acontecer, e como isso vai suceder. E ele diz tão somente: olha, eu vou esperar pacientemente aqui no Senhor nosso Deus. Também, amados irmãos, esse mesmo termo é usado, né, lá no Antigo Testamento, quando o Senhor fala que ele prometeu a terra para o povo e ele ia dar descanso para o povo, não ia haver mais guerras. Agora vocês vão ter descanso, vocês vão ter paz. Mas como ter paz sabendo que tudo isso vai acontecer? Como ter paz sabendo que tem todo esse evento triste e angustiante pela frente? Mas Abacuque nos ensina que nós precisamos aprender a esperar pacientemente no Senhor. Deus promete que vai nos dar essa paz, né? Diante das preocupações, diante das lutas, diante das dificuldades, né? E só Deus pode fazer isso. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã,
janeiro branco. Esperar com paciência no Senhor desde o início do ano. Eu não sei o que é que você está passando e pelo que você está passando. Mas a proposta de Abacuque para nós é esperarmos com paciência no Senhor. Você vai dizer, mas não dá, não passa a hora, eu não vejo a luz no final do túnel, eu não vejo uma saída. Abacuque também não tinha saída. E ele tomou essa decisão porque ele confiava no Senhor, e ele disse, então Senhor, se é assim, eu vou esperar paciente no Senhor. E lá em Filipenses 4, do versículo 6 ao 7, Paulo nos diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, mas é difícil, pastor, às vezes é impossível, no caso de Abacuque, mas é impossível para mim, é impossível para você, mas é possível para aquele que confia no Senhor, para aquele que permite que o Espírito Santo de Deus trabalhe a sua mente e o seu coração, porque Paulo diz aqui, e a paz de Cristo, que excede a todo entendimento. Você não vai conseguir compreender como é que isso está acontecendo no seu coração, como é que isso pode acontecer no seu coração, mas é o Espírito Santo de Deus que está dando essa paz, colocando essa paz, colocando essa segurança no seu coração. Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você não vai ficar com medo, o medo vai passar, a angústia vai passar, as preocupações vão passar, porque Deus vai estar cuidando de você, e você vai estar na confiança, na segurança no Senhor, o nosso Deus. Como você exerce essa fé nos piores momentos? Você tem feito isso? Antes de tudo, faça como Abacuque, espere com paciência no Senhor. Em segundo lugar, amados irmãos, do versículo 17 ao 18, ele diz, ainda que tudo pereça, ainda que tudo pareça dar errado, eu vou escolher, sabe uma coisa, eu vou escolher me alegrar no Senhor, eu vou escolher ser feliz. Será que você pode escolher ser feliz? Será que alguém pode escolher, né? Será que alguém pode tomar essa decisão de se alegrar, ao invés de ter tristeza? Será que nós temos esse domínio nas nossas vidas, né? Então a segunda coisa que Abacuque nos ensina é que nós devemos nos alegrar no Senhor, mesmo quando tudo na vida está dando errado, e parece que vai continuar dando errado, porque ele diz, né? Ainda que a figueira não floresça, figueira não vai florescer, não haja uvas nas vides, ainda que a colheita da oliveira fracasse, e os campos não produzam mantimento, ainda que não haja ovelhas no curral, e nem gado no pasto, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei em Deus, o meu Salvador. Está tudo dando errado, nada vai dar certo, mas eu vou decidir me alegrar no Senhor, amados irmãos. Eu creio que essa passagem bíblica deveria fazer parte do nosso dia a dia, do meu dia a dia, do seu dia a dia, e nós precisaríamos ler essa passagem todos os dias, para que ela pudesse fazer parte da nossa mente, do nosso coração, porque Jeremias diz que enganoso é o coração do homem, e às vezes diante de algumas situações nós nos deixamos enganar, ao invés de nós nos deixarmos ser dominados pela fé na ação do Espírito Santo de Deus, nós somos dominados pela nossa carne, e somos dominados por aquilo que as pessoas dizem, ao invés de ficarmos olhando tão somente para o Senhor. Abacuque nos ensina isso, que ainda, amados irmãos, que estejamos em luta, e que ainda, amados irmãos, que esteja dando tudo errado,
Nós devemos continuar confiando no Senhor. E ele, amados irmãos, cita aqui, coloca aqui para nós 3 cenários, né? O primeiro cenário: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira. As flores, amados irmãos, e as uvas, né? É a esperança do alimento, é a esperança da prosperidade, é a esperança da vida. Mas só que ele diz: olha, não temos mais esses sinais. Não tem sinal nenhum de que haverá futuro bom para nós. A figueira não brotou, não tem fruto na videira, não tem nenhum sinal visível de coisas que venham acontecer para que nós tenhamos esperança no dia de amanhã. Mas, meu irmão, espera no Senhor, confia no Senhor. Você já sentiu vontade alguma vez de dizer: Deus, por favor, Senhor, me dá um sinal, Senhor, mostra algum tipo de esperança que eu possa ter para viver amanhã e ficar tranquilo, para me segurar? Você já fez isso alguma vez? Eu acho que não existe aquele que não tenha feito isso, né? Senhor, mostra alguma coisa aí que vai dar tudo certo, né? Se você fez isso, Abacuque estava vivendo esse momento. Ele estava vivendo esse momento. Só que ele dizia: ainda que. Quando você não tiver nada para se agarrar no presente que garanta o seu futuro, Abacuque diz assim, ó: agarre-se em Deus, apegue-se a Deus. Você não precisa ver nada, você não precisa enxergar nada. A fé é assim, o passo de fé é assim. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Abacuque diz: o justo, né, ele vai viver pela sua fé. Segundo exemplo que ele deixa aqui para nós é: embora a colheita da azeitona falhe e os campos não produzam mantimentos, a colheita da azeitona, né, vai falhar, os campos não vão produzir mantimentos. Eles representam a esperança da alimentação e da felicidade e da alegria, né? Quer ver? Deixa a Mariana sem comer para você ver como ela fica nervosa, como ela fica brava, né? Tem gente que, se ficar sem comer, fica muito brava, né? Abacuque está olhando aqui e diz: olha, vai faltar comida na mesa. O que vai acontecer? Vai ter gente muito brava, vai ter gente muito feroz por aí, né? Mas, ainda que falte a comida na mesa, Abacuque está dizendo assim: ainda que os campos não produzam mantimento, você continua confiando no Senhor, continua esperando no Senhor. O que você faz quando chega numa situação dessa, que parece que é o fim, que foge do seu controle? Abacuque diz: espera no Senhor e se alegre no Senhor, dê glórias a Deus. Certa vez, uma pessoa foi visitar um campo missionário e saiu com o missionário para andar por todo aquele local onde ele realizava a obra do Senhor. E retornaram depois de uma caminhada na manhã toda e se assentaram à mesa. E quando ele se assentou à mesa, ali junto com a família do missionário, ele assentou à mesa e tinha uma banana do lado do prato. Tinha uma banana do lado do prato. Aí ele se assentou junto com a família. E aí eles oraram e agradeceram a Deus pelo alimento que Deus estava dando a eles naquele dia. E quando ele abriu os olhos,
ele ficou esperando que alguém viesse colocar o alimento na mesa. Mas o alimento daquele dia, para aquele missionário, para a família daquele missionário, e para aquela pessoa que visitava o campo missionário, não era mais do que uma banana. Mas mesmo tendo apenas aquela banana ali sobre a mesa, eles oraram agradecendo a Deus por aquele alimento. É disso, amados irmãos, que Abacuque está falando. Que mesmo diante das lutas, da dificuldade, da falta de todas as coisas, ainda assim eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou orar ao Senhor, eu vou agradecer ao Senhor. E o terceiro, amados irmãos, ele diz: embora não haja ovelhas no curral, nem gado nas baias, se faltar aquele churrasquinho, se faltar aquele bife, se faltar aquela carne, né? Que crise que existe dentro de muitas casas, né? De novo, essa mesma comida. Né? Se faltar dinheiro, se o cartão de crédito estiver acima do limite, né? Se sua força física for embora, se acabar o saldo do banco, se a despensa estiver vazia, se o armário estiver vazio, o que você vai fazer se não tiver nada lá para comer? Abacuque passou por isso. E quando ele olha para essa situação, ele diz: eu me alegrarei sempre no Senhor. É fácil confiar em Deus quando tudo vai bem. É fácil confiar em Deus quando a videira tem o seu fruto, a figueira está brotando, quando tem, né, a despensa está cheia. É fácil confiar em Deus assim. Mas Abacuque, amados irmãos, está nos desafiando a olhar e a confiar em Deus nos momentos difíceis da vida. Os momentos em que nós não imaginamos e que nós nunca passamos na nossa vida. Ele está nos desafiando a confiar no Senhor nosso Deus nesse tempo. Como você está? Como está a sua confiança no Senhor nosso Deus? Se existisse o termômetro da confiança para você colocar hoje na sua fé, né? Como estaria a temperatura da sua fé? No quesito confiança e no quesito alegria no Senhor, o nosso Deus. Alegria por aquilo que você tem, alegria por aquilo que você vive, alegria pela sua casa, alegria pelo seu trabalho, alegria pela sua igreja, alegria pela sua adoração, alegria pelo seu serviço ao Senhor, alegria pela sua leitura da Bíblia, alegria pelo seu lazer, alegria por você sair e olhar e ver a cidade, ver as pessoas. Você tem alegria? Como está? Jó, nós estamos lendo, né, na Bíblia o livro de Jó, né? E Jó passou por isso. E olha só como essas coisas são da carne, né? E o diabo gosta de usar essas coisas para nos provar. Quando o diabo vai conversar lá com o Senhor, ele diz: mas lógico que ele é fiel ao Senhor, porque o Senhor cobriu ele de bens. Ele tem tudo, ele não precisa de nada. Ele tem tudo, não precisa de nada, vai precisar de Deus? Não, nem de Deus ele precisa, por isso que ele está, por isso que ele é assim, com o coração agradecido, por isso que ele é esse homem desse jeito. Aí o Senhor então permite que ele toque na vida de Jó. E Jó perde tudo, perde a família, perde os bens, né? Perde a saúde, perde até a esposa, porque a esposa dele falou assim: abandona esse teu Deus e morre, né? A esposa já ficou viúva, já está viúva, abandona o teu Deus e morre. Mas ele diz lá em 19:25 ainda, que consumida a minha pele, na minha carne, eu verei a Deus. E Jó, lá no capítulo 42, registra que quando ele orava pelos seus amigos, Deus recuperou a sua sorte, e Deus o abençoou. Então, amados irmãos, é disso que Abacuque está falando. É dessa confiança
dessa esperança no Senhor, dessa alegria no Senhor, ainda que nós não consigamos ver uma luz no fundo do túnel. Porque se eu tiver a luz no fundo do túnel, eu não preciso de fé, eu sei que vai acontecer. Mas eu tenho fé que vai acontecer por causa da minha fé, e não por aquilo que eu estou vendo. Porque a fé nos ajuda a ver o invisível, a ver o invisível. A fé nos ajuda a crer no impossível. O que ninguém crê, você crê. O que ninguém vê, você vê. Mas é tão somente pela nossa fé. E Abacuque decidiu, amados irmãos, se alegrar no Senhor. Embora não tenha esperança visível para o futuro, né? O que ele podia confiar já o decepcionou de tudo, não tem mais nada, né? Mas ele confia e se alegra no Senhor. E lá em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, né, Paulo diz assim: regozijai-vos sempre, orai continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. Você pode entender isso? Que o que você está passando é a vontade de Deus? Mas pastor, mas é complicado demais, é sério demais, é difícil demais. Como que isso pode ser vontade de Deus? Se diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Eu não estou sentindo nada agradável, que eu sou muito pelo contrário, desconfortável na situação que eu estou vivendo. Mas é assim, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E se você confia no Senhor, você não está vivendo fora da vontade de Deus, você está exatamente no centro da vontade de Deus. Aí você vai dizer, mas no meio do furacão, no olho do furacão? Sim, no olho do furacão é o centro da vontade de Deus, e onde Ele te coloca para cuidar de você, para tratar de você, e para mostrar que você pode confiar nele, porque Ele é que pode te salvar, Ele é que pode te libertar, Ele é que pode cuidar de você. Como você tem exercitado a sua fé? Tempos difíceis exige que nós coloquemos a nossa fé em prática. E Abacuque nos orienta, olha, espera confiantemente no Senhor. Alegre-se no Senhor em todas as circunstâncias. O que tem hoje? Banana? Glórias a Deus. Os missionários, servos do Senhor que estão longe da casa deles, eles comem banana pregando o Evangelho. É isso que eles estão ganhando para pregar o Evangelho. Eles estão fazendo essa obra do Senhor, gloriosa obra do Senhor, não? E agradecem ao Senhor. Abacuque nos ensina a nos alegrar no Senhor, ainda que a despensa esteja vazia. E por último, amados irmãos, encerrando aqui, ele diz assim, né, que a sua força vem do Senhor, para escalar as alturas, ver o invisível e crer no impossível, né? Versículo 19: o soberano Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como de um servo, Ele me permite ir às alturas. Abacuque aprendeu que a força dele está no Senhor, não está em outro lugar. A força dele está no Senhor. Ele estava prestes ali a passar por momentos difíceis. Ele tinha um conhecimento que ia acontecer. Isso o assustou muito. Isso o colocou numa situação bastante difícil. Emocionalmente abalado ele ficou. Mas no entanto, ele diz, a minha força vem do Senhor. Minha força não vem por aquilo que eu vejo, não vem por aquilo que eu espero. A minha força vem do Senhor, o meu Deus. E ele nos mostra aqui, amados irmãos, a imagem do servo, né? Indo para as montanhas buscar o seu alimento, né? E ele sobe aquelas montanhas para buscar o seu alimento. Às vezes 65 graus, né? Ele sobe para buscar o seu alimento. E ele segue firme, ele segue seguro, ele segue decidido, né? Destemido, cheio de liberdade e confiança, né? Enquanto escala as alturas para buscar o seu alimento. E Abacuque conhecia muito bem essa realidade, né? Ele diz, o Senhor cuida de mim,
me dá força como fortalece o servo para buscar o seu alimento. O Senhor está comigo, Ele caminha comigo. Ele faz os meus pés e me permite andar nas alturas. Como servos do Senhor, amados irmãos, nós somos desafiados a olhar para Abacuque nesse tempo, para cuidar bem da nossa vida no janeiro branco, cuidar também da nossa vida física, né? Você é templo do Espírito Santo. Cuidar bem da nossa vida emocional, você é templo do Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo: alegrai-vos no Senhor. Abacuque diz: olha, eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Você não tinha saída, você estava condenado ao inferno. Mas Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo e te resgatou da morte, do pecado e do inferno. E preparou para você morar lá na eternidade. Deus que fez isso. Foi o Deus que falou lá com Abacuque, foi o Deus que falou lá com Jó. É esse Deus que fala a nós nesta noite. Esse povo não tinha tantos testemunhos quanto nós temos testemunhos a respeito de Deus. Então, muito mais nós hoje, amados irmãos, precisamos viver essa fé viva, esse testemunho vivo e pleno de que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, e não somente cantar, mas viver isso na vida, ter isso na vida. Ter isso na vida. Eu quero concluir aqui desafiando você. Diante deste ano que está descortinando, e há muitas pessoas que acham que as coisas podem melhorar. Outras têm receio e acham que pode piorar. Mas para o servo de Deus, não importa o que vai acontecer, porque nós não andamos segundo as vistas do homem. Nós andamos olhando para Deus. Nós andamos pela nossa fé. Então, independente da circunstância, espere com paciência no Senhor. Ainda que suba aquele arrepio pelas suas pernas, né? Ainda que suba aquele arrepio pela sua coluna, e você diga: agora, meu Deus, agora você espera. Agora você se acalma, agora você respira, agora você olha para esse Deus, agora você confia no Senhor, o nosso Deus. Em segundo lugar, escolha se alegrar. Alegre-se no Deus da sua salvação, mesmo quando estiver dando tudo errado. Sorria, olhe para as coisas e se alegre em Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo: alegrai-vos no Senhor. Se um dia você se levantar e disser assim: eu não tenho motivos para me alegrar hoje, porque eu estou muito triste. Se você encerrar o seu dia e dizer assim: olha, hoje o dia foi terrível, horrível, não tenho motivos para me alegrar. Tem sim. Porque você tem o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E você tem Deus para se alegrar no Senhor, o seu Deus, o Criador, o sustentador de todas as coisas, aquele que é o nosso único e suficiente Salvador. Você tem uma razão para se alegrar. Você tem Deus, né? Tem algumas frases que nós ouvimos, não nos esquecemos, né? Um dia nós estávamos conversando sobre uma pessoa passando por um problema muito grande, né? E aí, depois que a situação passou, eu estava conversando com a Sônia, e aí a Sônia falou assim para mim: ainda bem que nós temos Jesus, né, pastor? Exatamente isso, né? Nós temos Jesus. Então nós temos motivo sim para nos alegrar.
E por último, é esse Deus que te dá força para você escalar as montanhas de dificuldades, as montanhas de lutas. Te dá força para você andar nas alturas, sobre as coisas, por cima das coisas, olhando, Hebreus nos diz, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É lá no horizonte que está o Senhor. É lá que está o Senhor. É para lá que eu vou olhar. É para lá que eu vou seguir. Porque eu caminho olhando para o meu Deus. Então, amados irmãos, fica aqui o desafio para você nesta noite. Jeremias disse lá em 9:13: você me procurará e me achará quando me buscar de todo o vosso coração. Então, capricha aí. Capricha aí quando você for buscar ao Senhor, né? Busque ao Senhor de todo o seu coração. E creia que esse Deus cuida de todas as coisas. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Se coloque aí na presença do Senhor, nosso Deus. Eu não sei qual é o seu medo hoje, ou se você tem algum medo hoje, como Abacuque estava todo amedrontado, todo assustado, todo preocupado, incomodado, inquieto. Eu não sei como é que está a sua vida, mas eu quero dizer para você que Deus visita a sua vida nesta noite. Que o Senhor visita você como Ele visitou o profeta Abacuque. E Ele te visita para te fortalecer. Ele te visita para acalmar o seu coração. Ele te visita para sossegar a sua alma. Ele te visita para tirar esse peso, esse fardo de preocupação que você tem carregado aí. Ele te visita para dizer a você que este mundo realmente é um mundo de lutas e que o Senhor, o nosso Deus, trabalha todas as coisas. E às vezes Ele precisa permitir que venham as lutas para corrigir a dureza do coração do homem, a dureza do coração das pessoas. E nessa correção nós estamos neste mundo e sofremos as consequências das coisas desta vida. Mas nós precisamos viver diferente de todas as pessoas que não conhecem o Evangelho, e viver de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. Então, que você possa tomar essa decisão nesta noite na sua vida, diante de qualquer situação. Espere confiantemente no Senhor, que é o Deus da sua salvação. Em segundo lugar, você tem motivo para se alegrar. Deus te ama. Deus resgatou da morte, do pecado e do inferno. Deus te ama e nada te separa do amor dele, Paulo nos diz. Ele te ama com amor eterno. Você pode sim se alegrar no Senhor e glorificar e agradecer ao Deus da sua salvação. E creia, Ele te dá força. Ele te dá força. Ele renova suas misericórdias a cada manhã. Ele renova suas forças a cada manhã. Ele te faz como servo. Caminha firme. Caminha alegre. Caminha esperançoso. Caminha tranquilo. Porque sabe que por onde ele anda, ainda que o caminho seja íngreme, seja difícil, mas há alimento, há sustento, há vida. E no Senhor nosso Deus, há vida e vida em abundância. Creia, Deus renova as suas forças. E Deus faz você olhar por cima dos problemas, das lutas e das dificuldades. Porque Ele é o Deus que te conduz em vitória.
Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, o Senhor conhece, Pai, o sentimento, o Senhor conhece, ó Deus, as lutas, o Senhor sabe, porque o Senhor preparou todas elas para cada um de nós, e queremos, ó Deus, nesta noite aqui, Senhor, conversar com o Senhor como o profeta Abacuque conversava, face a face com o Senhor. Ouvir o Senhor, Pai, como o profeta Abacuque ouvia, Senhor, de forma clara, Senhor, de forma certa, Pai, sem nenhuma confusão, sem nenhum ruído, ouvindo a sua voz, Pai. E permita, Deus, que sejamos tratados aqui nesta noite, para que saiamos daqui, Senhor, diferente de que entramos, para, Deus, viver-se, meu Deus, viver-se, meu Deus, a plenitude da fé, confiando e esperando tão somente no Senhor, nos alegrando no Senhor, Pai, e sabendo que o Senhor é o Deus que renova as nossas forças, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente. Visita cada um dos seus filhos, Pai, nós os abençoamos com a sua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.